Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão, estudantes? Iniciantes de teologia. Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aula de número 71. Estamos aí chegando à reta final, né? Estamos no último terço do livro do nosso querido Maian Pillman, que é um clássico da editora Vida, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Livraço. Estamos na página 324. Estamos tratando sobre os dons do Espírito Santo, perfeito? Para você que não me conhece, sou um pastor Nelson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, né? Importante é isso, compartilhar conhecimento, ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho da notificação, você que já nos acompanha já há algum tempo, peço a você que dê o like, que possa comentar, falar algo, para ajudar, né? O canal, né? Se você fala aleluia, glória a Deus, só disse paz do Senhor Jesus, graça e paz, pastor, já ajuda. Perfeito? Já ajuda aí o canal. E você pode também compartilhar aí este vídeo nos grupos de Facebook, WhatsApp, perfeito? Até mesmo se você tem aí no seu perfil que você assiste, no seu perfil que você é inscrito no YouTube, você pode aí colocar aí na sua playlist, né, e deixar aí à disposição das pessoas assistirem, perfeito? E se você tem sentido no coração isso, o Espírito Santo tem falado do seu coração para abençoar esse canal, né, você sente esse desejo, a partir de R$5 mensais, nós temos aqui abaixo nos comentários o link do Apoia-se, né? Você pode tornar-se um apoiador a partir de R$5, 5, 10, 15 reais, dentro das suas possibilidades, e fazendo isso você vai entrar para o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente troca ideias ali, figurinhas, um grupo bastante animado, está crescendo graças a Deus, e dentro em breve, né? Está perto já da gente começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. Nós não temos aqui clube de membros, vídeos exclusivos, nada disso. Os vídeos são todos liberados para todo mundo, mas nós temos o canal do apoio, o nosso Apoia-se, né? Então, aquelas pessoas que nos apoiam, elas vão receber esse bônus de serem sorteados com livro de teologia, não com vídeos exclusivos, não. Todos os vídeos são liberados para todas as pessoas, tá bom? Então, nos ajude, nos abençoe, né? Certamente o Senhor há de abençoar a sua vida poderosamente, perfeito? Vamos lá. Discernimento de espíritos. Discernindo espíritos. Veja só o que o Maian Pillman disse, falando sobre esse dom. Vimos que pode haver uma inspiração falsa, a obra de espíritos enganadores ou do espírito humano. Como é possível perceber a diferença? Pelo dom de discernimento que dá àquele que tem esse dom, capacidade de determinar se o profeta está falando ou não pelo Espírito de Deus. Esse dom capacita a enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. Eu digo não somente a natureza de uma inspiração de um suposto profeta, tá? Mas eu penso que o dom do Espírito Santo, né, que aliás que é um dos dons que eu mais peço ao Senhor Jesus, que me conceda o dom de discernimento, né, esse dom do Espírito, eu penso que também é um dom para que, principalmente líder, né, como eu, como pastor, para que possamos perceber as intenções das pessoas, não é? É importante isso, né, nós sabermos, né, as pessoas que estão chegando ali na sua comunidade, quais são as intenções dela. Promover unidade, união ou trazer divisão, trazer problemas, né? Eu penso que esse dom é maravilhoso porque nos permite enxergar além do que os olhos naturais estão mostrando, né? E demais aqui, a operação do dom de discernimento pode ser examinada por duas provas, a doutrinária e a prática. Ou seja, ele cita aqui 1 João 4, né? Ou seja, se a pessoa está trazendo para a sua comunidade, está pregando, ensinando doutrinas que não estão na palavra de Deus, que contraem as escrituras, então é um falso profeta. Então o Espírito Santo já se percebe discernir isso. E quando ele fala em relação à prática, ele cita aqui Mateus capítulo 7, onde Jesus vai dizer que se conhece a árvore pelo fruto, né? Então o indivíduo ele pode estar pregando e concordando com a verdadeira doutrina. Note bem, ele pode estar pregando, ensinando a verdadeira doutrina, ele pode sentar com você e conversar e concordar com você acerca da verdadeira doutrina, da ortodoxia, perfeito. Contudo, os frutos são podres, não é uma boa árvore.
ele não pratica e não vive aquilo que ele prega. Então, é uma maneira também de você conseguir discernir a origem, né, dos espíritos. A operação desse dom é ilustrada nas seguintes passagens. Ele cita aqui várias passagens, João, Reis, Atos, etc. Essas referências indicam que o dom capacita alguém a discernir o caráter espiritual de uma pessoa. Distingue-se esse dom da percepção natural da natureza humana, como também de forma especial de um espírito crítico que procura falhas nos outros. Variedade de línguas. O dom de línguas é o poder de falar sobrenaturalmente em uma língua nunca aprendida, sendo que essa língua pode tornar-se inteligível aos ouvintes por meio do dom igualmente sobrenatural de interpretação. Parece haver duas classes de mensagens em línguas. A primeira, louvor em êxtase dirigido a Deus somente. A segunda, uma mensagem definida para a igreja, né? Parece ter um teor profético. Né? Distingue-se entre as línguas como sinal e a língua como dom. A primeira é para todos e a outra não é para todos. Por isso que é dom de variedade de línguas. Né? Existe a língua que é manifestada no momento do batismo do Espírito Santo, que é a evidência inicial. Existe a língua, né, que a pessoa fala em louvor a Deus, ela está louvando, está orando, então ela começa inspirada ali, ou melhor dizendo, impulsionada pelo Espírito Santo, ela começa a falar línguas, ela não entende o que ela está falando, mas ela está ali no diálogo com Deus, com o Espírito Santo, ela está ali sendo edificada, né? Aquele que fala línguas edifica a si mesmo, diz Paulo, né? E tem a outra variedade, que a pessoa está falando em línguas, então ela, na verdade, é uma profecia. Só que ela precisa da interpretação. Né? Existe o dom da profecia, que a pessoa entrega uma profecia, né, no seu próprio idioma. E existe essa variedade de língua que ela precisa ter o dom da interpretação, porque tem um viés profético, né? É uma língua profética dirigida para a igreja ou para uma pessoa. Interpretação de línguas. Assim escreve Donald Gee acerca desse dom. O propósito do dom de interpretação é tornar inteligíveis as expressões de êxtase inspiradas pelo Espírito, as quais foram expressas em uma língua desconhecida da grande maioria presente, pois, ao repeti-las de forma clara e distinta na linguagem usual do povo congregado, ficam disponíveis à compreensão geral de todos. Ok? Então, a pessoa que entende que o Espírito está usando ela para entregar uma profecia, só que essa profecia ela foi proferida em línguas estranhas, obviamente ela precisa do dom de interpretação. Ela está se dirigindo, ela entende, ninguém está entendendo, não tem lógica. Por isso que é necessário o dom de interpretação. Diz aqui é uma operação puramente espiritual. O mesmo Espírito que inspirou o falar em outras línguas, pelo qual as palavras pronunciadas procedem do Espírito e não do intelecto, pode inspirar também sua interpretação. A interpretação é, portanto, inspirada estática e espontânea. Assim como falar em línguas não é concebido na mente, também a interpretação emana do Espírito e não do intelecto do homem. Então veja bem, é o espírito humano, né, no qual é a morada do Espírito Santo, perdão, no qual a morada do Espírito Santo impulsiona o espírito do homem a falar, a trazer uma língua não conhecida, né? Então não é uma língua que é a mente que está produzindo, né, aquela fala, aquela glossolalia, né, que é o termo grego, mas é algo impulsionado, emanado do Espírito, né, do Espírito Santo que habita no homem, né, estritamente ligado ao Espírito do homem, né, porque Efésios capítulo 2, né, a gente não pode esquecer, capítulo verso 1, diz que o Espírito Santo nos vivificou, nos trouxe vida. Então o nosso espírito estava morto. Então, se hoje você tem desejo de orar, é porque o Espírito Santo habitando em nós, né, impulsiona o nosso espírito humano que foi vivificado, estava morto, foi vivificado pelo Espírito Santo. Então esse mesmo Espírito ali na comunhão, que testifica que somos filhos de Deus, ele também nos impulsiona
nesse falar, né, em línguas. Ele diz mais aqui, observe que as línguas em conjunto com a interpretação tomam o mesmo valor da profecia. Porque, portanto, não nos contentarmos com a profecia? É interessante a pergunta, ele vai responder, eu vou chegar lá. Bem, se tem só a profecia, já tem a profecia, o dom da profecia, que a pessoa fala no idioma dela, né, ela já entrega já direto, aí pergunta por que as línguas são um sinal? Por que, portanto, nos contentarmos com a profecia? Não nos contentarmos, né? Por que tem também profecias oriundas de línguas? Ele responde, porque as línguas são um sinal para os incrédulos. 1 Coríntios 14, 22. Interessante isso, né? Então, por que Deus permite que em determinados momentos a profecia ela seja oriunda do falar em línguas? Porque o indivíduo que fala normalmente tem um dom, ele vai interpretar e aquele é um sinal para os incrédulos presentes. Interessante, né? 3. O regulamento dos dons. O raio que fende as árvores, queima casas e mata gente é da mesma natureza da eletricidade gerada na usina e que opera suavemente. A diferença é apenas uma questão de controle. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo revelou os grandiosos recursos espirituais de poder disponíveis para a igreja. No capítulo 14, ele expõe os controles por meio dos quais esse poder tem de ser regulado de forma que edifique a igreja em vez de destruí-la. A instrução era necessária, pois uma leitura desse capítulo demonstra que a desordem havia reinado em algumas reuniões, por causa da falta de conhecimento das manifestações espirituais. O capítulo 14 expõe os seguintes princípios para esse regulamento, né? Quando a gente sempre, né, nós cristãos, quando desejamos um culto ou um funcionamento do culto de uma igreja de maneira que agrade ao Senhor, nós sempre costumamos usar, né, aquela expressão de Paulo, né? Façais tudo com ordem e decência. Interessante que esse versículo é do contexto da bagunça, dito no contexto da bagunça que estava na igreja de Corinto. Né? Uma igreja problemática, que todo mundo queria falar línguas ao mesmo tempo, estava uma confusão e Paulo procura ordenar, pontuar ali as questões, colocar ordem na casa, né? Então ele vai dizer, faças tudo com ordem e decência. Estava uma bagunça. Então é interessante isso, né? Até nessa questão do desenvolvimento da nossa espiritualidade é necessário essa decência, essa ordem, né? Quais são os princípios para regular, né, o funcionamento dos dons? Aí, letra A, valor proporcional. Os coríntios haviam se inclinado demasiadamente para o dom de línguas, sem dúvida por causa de sua natureza espetacular. Paulo lembra-lhes que a interpretação e a profecia eram necessárias para que o povo pudesse ter conhecimento inteligente do que se estava dizendo. Então, realmente, há igrejas que... isso acontece nos nossos dias, há igrejas que buscam os dons espirituais em detrimento de buscar ter fruto, em vez de buscar o caráter de Cristo. Ignora, digamos assim, o fruto, o caráter de Deus, e para aquele crente ou para aquela igreja só existe somente os dons espirituais, né? A gente tem que buscar equilíbrio, né? Edificação. O propósito dos dons é a edificação da igreja, para encorajar os crentes e converter os descrentes. Mas, segundo Paulo, se alguém de fora entra na igreja e tudo que ouve ao falar em língua sem interpretação, dirão que todos estão loucos, conforme 1 Coríntios capítulo 14, verso 12 e 13. Então, Paulo fala o seguinte, ó, se o camarada fala em línguas, que tenha a interpretação. Por isso que é imprescindível, é legítimo e correto, quando a pessoa está no momento do louvor ali e fala em línguas no sentido de edificar a si mesmo, não tem o teor de interpretação profético, não é para a igreja, então a pessoa que está ministrando, a pessoa que está pregando ali, não tem lógica ela ficar falando ali no microfone, ninguém vai entender nada, ela está falando para edificar a si mesmo, é uma oração em línguas, então é importante que ela até retire ali o microfone, fale em línguas, só ela e Deus, porque não tem o teor profético, não tem a necessidade de interpretar, porque não é uma profecia, não é uma língua de teor profético, então não haverá interpretação. Quem ouviu que dali para ela não serviu de nada, tem muita gente que não pensa nisso, né? Sabedoria. Irmãos, deixe de pensar como crianças.
Em outras palavras, usem o bom senso. Ou seja, as pessoas haviam perdido o senso lá na igreja de Corinto, nessa questão dos dons espirituais. Autodomínio, versículo 32 de 1 Coríntios 14. Alguns coríntios poderiam protestar assim: não podemos silenciar. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, somos obrigados a falar. Mas Paulo responderia: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Isto é, aquele que possui o dom de línguas pode dominar sua expressão e falar unicamente a Deus quando tal domínio seja necessário. Agora espirra, né? Perdão. Então, meu Deus, quantas pessoas ficam falando isso? Eu não tenho controle, o Espírito Santo me toma, me joga, me lança. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo não é demônio. O demônio é que toma o corpo da pessoa, ela fica possessa, joga no chão, a pessoa fica sem controle. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Paulo vai ensinar isso. Até para cortar essa conversinha fiada. Eu não tenho controle, eu faço o que eu quiser, eu dou cambalhota, eu subo pelas colunas, pelas paredes da igreja, porque o Espírito Santo me tomou. Não, o Espírito Santo não é demônio. O espírito dos profetas está sujeito o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então a pessoa pode sim estar falando línguas estranhas ali, estar no mover e ela se autocontrolar e dizer: agora, como é que eu vou dar um tempo agora? E ela não é tomada, ela não fica possessa igual fosse uma possessão demoníaca, que a pessoa não tem o controle do seu corpo e perde a consciência e o demônio controla ela ali. Que história é essa? Né? Na igreja onde congreguei, na igreja mãe, alguns anos atrás, uns 12, 13 anos atrás, um irmãozinho, ele queria falar em línguas mais alto do que todo mundo na igreja. Estava atrapalhando o povo, a adoração dos outros irmãos. Ou seja, agindo de maneira egoísta, né? Interessante que era só línguas estranhas, de edificação, não era de interpretação, não era teor profético. Então ele falava em línguas estranhas tão alto, atrapalhava todo mundo. De maneira que alguns irmãos foram questionar lá, falaram para o pastor. O pastor foi até ele e falou: meu irmão, procura amenizar um pouco, procura se controlar. E não posso, porque o Espírito me toma, não posso, como vou poder me controlar, porque ele me toma e faz. Ou seja, é menino, é meninice, né? Crentes que não entenderam ainda a palavra. Letra E, ordem. Verso 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. O Espírito Santo, o grande arquiteto do universo, com toda a sua beleza, certamente não inspira nada que seja desordenado e vergonhoso. Quando o Espírito Santo está operando com poder, haverá uma comoção e um movimento. E aqueles que aprenderam a render-se a ele não criarão cenas que não edifiquem. Você vai para a internet e você vê uns movimentos aí, que é o chamado reteté de Jeová, as pessoas supostamente dizendo que estão cheias de Espírito Santo, e elas fazem umas coisas muito estranhas, que se você botar assim, um vídeo comparativo, assim, de um movimento num terreiro de candomblé, você vai ver que não tem diferença não, os movimentos são os mesmos. Eu particularmente, olha, o Espírito Santo que habita em mim não testifica que aquele é de Deus, não. Não testifica mesmo. Eu olho aqui dali e falo: meu Deus, estão dizendo que é o Espírito Santo. A mesma ação, o mesmo movimento, a mesma desordem que você viu num terreiro de umbanda, de candomblé. Pois é, isso traz escândalo e vergonha e confunde aqueles que não conhecem a palavra. Letra F, passível de ser ensinado. Infere-se dos versículos 36 e 37 que alguns dos coríntios haviam ficado ofendidos pela crítica de seus dirigentes. Nota 1. Infere-se pelo capítulo 14 de 1 Coríntios que existe poder para ser governado. Portanto, o capítulo seria sem nenhum significado para uma igreja que não experimenta as manifestações do Espírito. É verdade que os coríntios haviam saído dos trilhos quanto aos dons espirituais, mas ao menos tinham os trilhos e uma estrada. Se Paulo tivesse agido como alguns críticos modernos, teria removido os trilhos e até a estrada. Em lugar disso, ele sabiamente os colocou de novo sobre os trilhos para prosseguir viagem. O que está dizendo aqui? Ou seja, por conta de receio das meninices, dos extremos, da falta de equilíbrio, tem algumas lideranças que eliminam totalmente. Não quer nem ouvir falar sobre esses dons. Aí com receio de que aconteça desordens, então ele elimina totalmente. Está dizendo que Paulo, ele não eliminou a estrada e nem os trilhos. Ele colocou ordem
Ele colocou de novo, né, os trens nos trilhos para que pudessem prosseguir viagem. Então houve uma orientação para que pudessem usar os dons de maneira correta. Diz mais aqui, quando a igreja dos séculos 2 e 3 reagiu contra certas extravagâncias, ela inclinou-se para o outro extremo e deixou muito pouco lugar para as operações do Espírito. Por isso que você chega na Reforma Protestante e você não vê praticamente a ênfase nenhuma acerca de dons espirituais, desse movimento, batismo com o Espírito Santo. Essas ideias aí realmente estão totalmente fora do contexto, né? A grande doutrina explanada e enfatizada na Reforma Protestante é a doutrina da justificação, né? Então tem essa questão do batismo no Espírito Santo, de viver no Espírito, de ter experiências com Deus, é totalmente rejeitada, totalmente negada, né? Por 100% de reformadores? Claro que não. É possível que um ou outro tenha falado sobre isso, é óbvio que falou, porém a maioria esmagadora rejeita. E ele tem razão aqui, o Maior Pilman. Mas assim, mas essa é apenas uma parte da explicação do arrefecimento do entusiasmo da igreja e da cessação geral das manifestações espirituais. Cedo na história da igreja, houve um processo centralizador de sua organização e a formação de credos dogmáticos e inflexíveis. Ainda que isso fosse necessário para defender-se contra as seitas, tinha a tendência de impedir o livre movimento do espírito e tornar o cristianismo uma questão de ortodoxia, mas que de vitalidade espiritual. Pois é, às vezes eu vejo alguns perfis assim no Facebook, né? O cara que coloca assim, cristão, calvinista, mornegista, cessacionista, pai, advogado, o cara bota o que ele é, né? Se rotula. Nem todos, mas a maioria dos calvinistas são cessacionistas. Repito, nem todos, mas a maioria dos reformados são calvinistas, são cessacionistas. Não creem na continuidade dos dons. Por isso você vai ver Marcos Granconato na internet debochando dos pentecostais, debochando daqueles que têm a experiência do falar em línguas. Por quê? São cessacionistas, extremados, rejeitam essas experiências, rejeitam totalmente esse mover do Espírito. Então é um extremo que eles seguiram, né? Algo totalmente já diferente que você vai ver no meio pentecostal, entre o povo continuista, né? Pode haver, mas é uma indiciocrasia, né? Pode haver. Sou pentecostal e cessacionista. Como assim? Pode alguém se declarar, né? Tem doido para tudo. Né? Como assim? Você é pentecostal e cessacionista? Você é pentecostal e não crê na continuidade dos dons? Assim, na prática, é um paradoxo, não tem como. Então, mas entre os reformados, há muitos cessacionistas, infelizmente. E demais aqui, assim escreve o Dr. T. Ress. No século I, o Espírito era conhecido por suas manifestações, mas do século II em diante era conhecido pelas regras da igreja. Olha. Qualquer fenômeno espiritual que não estivesse em conformidade com essas regras era atribuído a espíritos maus. A gente percebe isso também na reforma, né? nas igrejas reformadas hoje em dia. As mesmas causas nos tempos modernos têm resultado em descuido da doutrina e da obra do Espírito Santo. Descuido reconhecido e lamentado por muitos dirigentes religiosos. Apesar desses fatos, o poder do Espírito Santo nunca deixou de romper todos os impedimentos do indiferentismo e formalismo para operar com força vivificadora. Eu aceitei e conheci Jesus Cristo no ano de 1992, anos 90, com 15 anos de idade. E fui numa igreja batista, cessacionista. Não cria no batismo do Espírito Santo, não era uma igreja continuista. Pois bem, até bater palmas no momento do louvor, que é algo tão comum hoje em dia nos cultos, na maioria das igrejas, era vedado, não podia. Então o que a gente ouvia era o seguinte: se alguém supostamente recebeu esse tal de batismo com o Espírito Santo e falou em línguas, se o pastor ficar sabendo, essa pessoa era excluída do hall de membros. Por quê? Porque supostamente ela estaria buscando ali algo demoníaco e tal. Então muita gente tem esse pensamento ainda hoje, né?
Diz mais assim, nota 2, devemos diferenciar entre manifestações e reações. Tomemos a seguinte ilustração. A luz da lâmpada elétrica é uma manifestação da eletricidade, da natureza da eletricidade, manifestar-se na forma de luz. Mas quando alguém toma um choque elétrico e solta um grito ensurdecedor, não podemos dizer que o grito seja manifestação da eletricidade, porque não está na natureza da eletricidade manifestar-se por meio da voz humana. O que aconteceu foi a reação da pessoa à corrente elétrica. Naturalmente, a reação depende do caráter e temperamento da pessoa. Algumas pessoas calmas e de sangue frio apenas suspirariam, ofegando, sem dizer nada. É verdade. Apliquemos essa regra, olha uma analogia interessante, apliquemos essa regra ao poder espiritual. As operações dos dons em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10 são biblicamente descritas como manifestações do Espírito. Muitas ações, porém, em geral, chamadas de manifestações, realmente são reações da pessoa ao movimento do Espírito. Então, algumas pessoas têm uns movimentos estranhos, o cara subindo pela parede, o cara dando um cabalhota, saindo correndo no meio da igreja. Aí fala lá o Espírito Santo. Sim ou não? Sim e não. Pode ser meninice dele, pode ser por conta do caráter, do jeito da personalidade dele. Ele pode ser ali a reação à presença de Deus, a reação que ele tem. Então tem gente que vai ficar na dela ali, sentindo a presença, uns vão chorar, outros não, outros vão sorrir de alegria, mas é por conta da personalidade da pessoa. Então, repito aqui, muitas ações, porém, em geral, chamadas de manifestações, realmente são ações da pessoa, um movimento do espírito, certo? É uma reação que ela tem, não necessariamente, né, que o Espírito Santo tem que manifestar-se assim, é ela que se manifesta a presença do Espírito Santo daquela maneira, ok? Não significa que todo mundo tem que agir daquela forma, ok? Que valor prático há no conhecimento dessa distinção? Número 1, ele nos ajudará a honrar e reconhecer a obra do Espírito sem atribuir tudo o que se passa nas reuniões. Os críticos aos quais já nos referimos ignoram a distinção e concluem erroneamente que, porque as ações de um indivíduo podem não ser elegantes e estéticas, ele não está sob a inspiração do Espírito. Isso aí, né, é o outro extremo. Esses críticos poderiam ser comparados ao indivíduo que, ao ver os movimentos grotescos de quem toma um forte choque elétrico, exclamasse: a eletricidade não se manifesta assim. O impacto direto do Espírito Santo é de tal ordem que bem podemos exculpar a frágil natureza humana por não agir de forma tão calma e neutra como se estivesse velejando em uma brisa leve e delicada. 2. O conhecimento dessa distinção, naturalmente, estimulará a reação ao movimento do Espírito de uma maneira que sempre glorifica a Deus. Certamente é tão injusto criticar as extravagâncias de um novo convertido quanto criticar as quedas e tropeços da criancinha que aprende a andar. Mas, ao mesmo tempo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, é claro que Deus quer que seu povo reaja ao Espírito de uma maneira inteligente, edificante e disciplinada. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. 1 Coríntios 14, 12. Ou seja, eu quero encerrar essa aula aqui, podemos dizer que então aqui a palavra-chave, né, dessa aula seria o equilíbrio. Né? A palavra-chave para experimentar, vivenciar a manifestação do Espírito Santo na igreja é buscar o equilíbrio. Essa ideia de que ele não me controla, ele me joga no chão como se fosse um demônio, não é bíblica, pelo amor de Deus. Não é bíblica. Paulo vai dizer, o espírito do profeta, o espírito está sujeito ao espírito profeta. É o profeta que está ali direcionando as coisas que estão acontecendo, né? Diferentemente de, por exemplo, de uma manifestação espírita, o camarada está ali psicografando, escrevendo, está médium, né? O espírito recebe a entidade, ele fica inconsciente. Isso não acontece. Isso não acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo, bate o Espírito Santo, quando ela é impulsionada pelo Espírito a entregar uma profecia, ela está em êxtase, ela não fica inconsciente, ela está consciente de tudo que está acontecendo ali e ela pode, digamos, cortar ali, ou se ela for repreendida, o pastor, irmão, dá uma pausa aí. Ele não tem essa dele sair correndo, pular pela janela, como um louco, possesso. Não. Sim, é necessário sempre buscar o equilíbrio, não ir para os extremos. Ok? Comente, compartilhe, dê o like, Deus abençoe e até a próxima.